5 minutos de farmácia. Semanalmente, conselhos, dicas e sugestões para uma vida saudável. Olá e bem-vindos a um novo episódio dos 5 minutos de farmácia. Hoje recebemos a Cláudia Santos da Farmácia Helena para nos ajudar a distinguir aqui os alimentos integrais dos alimentos refinados. Portanto, Cláudia, olá e bem-vindo aos 5 minutos de farmácia mais uma vez. Olá, Soraya, olá a todos. Obrigada. E, portanto, comecemos por distingui-los, não é? O que é que são alimentos integrais e alimentos refinados? Então, quando estamos a falar nestes alimentos, é preciso esclarecer que estamos a falar dos cereais, como o caso do milho, do centeio, do trigo, da cevada, do arroz e de todos os alimentos derivados desses cereais. Portanto, estamos a falar dos alimentos processados, as farinhas, os pães, os bolos, todos os produtos de pastelaria, as bolachas, e há diferenças na produção de um e do outro. Ou seja, um alimento refinado passa por um processo industrial em que é sujeito a vários processos químicos e físicos, em que lhes é retirada a parte exterior da casca, que é o farelo, e o germen, e passa a manter só o seu núcleo, ou seja, por isso é que são brancos, são as farinhas brancas, o pão branco, o arroz branco, as massas brancas, portanto, todos aqueles que, tal como nós conhecemos. Enquanto que os alimentos integrais são mantidos num todo, tal como eles são, com o farelo, com o germen e com o seu núcleo. Por isso são alimentos que também são mais escuros, são mais fibrosos e é essa a principal diferença dos dois alimentos. E Cláudia, nós já sabemos que os alimentos integrais são mais ricos em fibras, mas também são mais ricos em minerais e em vitaminas? É essa a principal diferença entre esses dois tipos de alimentos. Não só a quantidade de fibra, porque no que diz respeito à quantidade de fibra, os integrais têm praticamente o dobro da quantidade de fibra que têm os refinados, mas também na quantidade tanto de vitaminas como de minerais. Os principais diferenças têm a ver exatamente com a quantidade de vitaminas do complexo B, também ferro, cálcio e magnésio. Portanto, enquanto que os alimentos refinados praticamente perdem todos estes micronutrientes, enquanto que os alimentos integrais são bastante ricos nestas vitaminas e nestes minerais que acabei de referir. Portanto, um alimento refinado é muito menos bom, é muito menos nutritivo do que um alimento que é integral. Tudo. E como estávamos a falar em off, quanto mais refinado, o exemplo do pão de forma, praticamente é isento de vitaminas e minerais. Ou seja, os alimentos integrais têm também menos calorias que os alimentos refinados. Não necessariamente. Então, um alimento integral e um alimento refinado, curiosamente, são muito semelhantes entre si no que diz respeito ao valor calórico. A diferença por 100 gramas de calorias é praticamente idêntico. Ou seja, a refinação do alimento faz com que o alimento perca fibra e perca micronutrientes, mas não calorias. As calorias entre si são praticamente idênticas. Ou seja, a principal diferença não é caloricamente, mas sim nutricionalmente. Exatamente. E Cláudia, estas diferenças nutricionais, também calóricas, trazem impacto para a nossa saúde, consoante o que comermos mais? Claro que sim, não é? Por exemplo, uma pessoa que tem anemia, ou uma pessoa diabética, ou uma pessoa que sofra de queimbras, ou uma pessoa que ande mais cansada, seja física, seja psicologicamente, vão beneficiar muito mais de alimentos integrais, graças àqueles micronutrientes que eu falei, seja as vitaminas complexo B, o ferro na anemia, o magnésio para as queimbras, também o cálcio para a parte muscular e para a parte cardíaca, e depois as vitaminas complexo B também ajudam bastante na parte do cansaço físico e psicológico, não só nesses micronutrientes, mas também por causa da questão da fibra. Um alimento integral mais rico em fibra é um alimento que vai ter uma digestão mais lenta, vamos ficar saciados durante mais tempo e acabamos de certa forma por comer menos. Enquanto que um alimento refinado, um pão branco, uma massa branca, um arroz branco, tem uma digestão muito mais rápida e precisamos comer mais para ficarmos mais saciados. Ou seja, de uma forma indireta, apesar de terem o mesmo valor calórico, aquilo que estávamos a falar ainda há pouco, um alimento refinado faz com que a gente consuma mais calorias porque sentimos a necessidade de comer mais. Nisto, o que é que vai acontecer? O impacto metabólico também vai ser diferente. Temos o exemplo de um diabético que consuma alimentos integrais, vai conseguir ter uma glicémia mais controlada, porque se um alimento integral tem uma digestão mais lenta, então a entrada do açúcar no sangue também é mais lento, mantendo então o controle da glicémia. Para além de que alimentos integrais também vão
ter o benefício de criar menor resistência à insulina. Portanto, mesmo para uma questão metabólica, para um doente diabético, os alimentos integrais são muito mais benéficos, enquanto que alimentos refinados, a longo prazo, mesmo para quem não seja diabético, pode vir, um grande consumo de alimentos refinados ao longo da sua vida, pode vir a desenvolver diabetes. E até mesmo para a nossa flora intestinal, não é? Normalmente os alimentos integrais são mais recomendados para ajudar com obstipações, por exemplo. Exatamente. Na questão da parte da flora microbiota, as fibras funcionam como pré-bióticos para as bactérias que residem na nossa flora intestinal, ou seja, é o alimento que elas precisam para se desenvolver. Uma pessoa que consuma alimentos integrais vai ter uma microbiota muito mais saudável. Então os alimentos integrais são mesmo os aconselhados para ajudar com a obstipação. Sim, porquê? Porque o que é que a fibra vai ter uma ação muito específica a nível das nossas fezes. Fazem com que as nossas fezes absorvam mais água, logo vão aumentar o volume e também vão ficar mais macias, o que facilita a sua evacuação. Para além que também promove os movimentos peristálticos, são aqueles movimentos que o intestino faz para expulsar as fezes. No entanto, é preciso ter atenção, porque o aumento do consumo de fibra precisa mesmo também do aumento do consumo de água, porque se consumirmos fibra sem consumir água, também pode fazer o efeito inverso e prender as fezes no interior. Portanto, mais fibra, mais água para promover o trânsito intestinal. Então, e Cláudia, falando agora dos alimentos refinados, estes já não são tão bons para a nossa saúde e podem mesmo ser inflamatórios, não é? Sim, ou seja, se comermos pontualmente um alimento refinado, ele não é de forma aguda refinado. Digamos que o consumo de alimentos refinados a longo prazo e principalmente quando os outros não estão presentes, quando os alimentos integrais e outras fibras não estão presentes, aí sim, a longo prazo podem contribuir para processos inflamatórios. Ou seja, uma glicemia descontrolada, a acumulação de gordura abdominal e uma microbiota que não seja saudável são situações que são naturalmente inflamatórias para o nosso organismo. Portanto, o consumo prolongado de alimentos refinados levam a isto. Para além de que, muitas vezes, quando também consumimos alimentos refinados, são alimentos, por exemplo, produtos de pastelaria, que também estão associados a açúcar, gorduras maléficas, que também ainda mais contribuem para essa inflamação. Mas podemos dizer que uma alimentação à base de alimentos refinados é uma alimentação pró-inflamatória, enquanto que uma alimentação em que é rica em alimentos integrais é uma alimentação anti-inflamatória. Portanto, resumindo o episódio de hoje, podemos dizer que tem que haver um equilíbrio, não é? Se calhar aumentar mais os alimentos integrais que os refinados, mas podemos comer um bocadinho dos dois. Exatamente, portanto, no dia-a-dia consumimos mais alimentos integrais e deixarmos então esporadicamente alimentos refinados para dias especiais. Certíssimo. Obrigada, Cláudia. Obrigada.